Até porque, Pedro Venceslau, a gente não pode esquecer, né? Tem uma comissão especial quicando aí desde o ano passado. O Arthur Lira saiu com essa para poder costurar o apoio do PL e do PT, porque isso acabou virando uma bola dividida na discussão sobre a sucessão de Arthur Lira. Aí ele saiu com essa de: vamos então fazer o seguinte, eu me comprometo com vocês a criar uma comissão especial. A comissão, sim, ela foi criada, mas para ela ser instalada, ela de fato passar a existir regimentalmente, ela precisa que os líderes partidários façam as suas indicações. E é por isso que o Hugo Motta está se fiando no que os líderes vão dizer também em relação à urgência, porque os líderes podem, eu já conversei com gente próxima ao governo, vim com essa: não, então não vamos pautar urgência não. Tem uma maioria aqui para instalar a comissão especial, porque dá mais tempo, né, para levar e levando com a barriga a discussão sobre esse PL da anistia. Vamos ver, quinta-feira vai ser um dia animado. Pedro Venceslau, né, apesar dessa posição já defendida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, disse em alto e bom som na manifestação em Copacabana que vai pedir que o PL da anistia tenha essa tramitação especial, que tenha a urgência votada. A gente já ouviu o presidente Hugo Motta falar, Pedro, várias e várias vezes, que sob a sua gestão a coisa ia mudar. A ideia era ter mais tempo para que os líderes e as bancadas pudessem se debruçar sobre as discussões dos projetos e, portanto, ele quer evitar ao máximo que essas propostas ganhem urgência, ou seja, sejam votadas direto em plenário sem uma discussão mais abrangente. Nesse caso, Pedro, você também conversou com líderes ali na Câmara dos Deputados, não deve ser diferente. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Durante a manifestação, o Sóstenes veio com essa narrativa de defender o colégio, a questão da urgência no colégio de líderes, disse que vai apresentar essa proposta, mas me pareceu que isso foi mais um discurso ali para energizar a militância, porque o Hugo Motta não esconde de ninguém que ele não gosta de regime de urgência. Ele, inclusive, usou esse argumento na sua campanha para disputar a presidência da casa. Diz que é preciso respeitar as comissões, que não faz sentido ficar usando o regime de urgência tanto assim, de forma tão recorrente. Inclusive, na semana passada, tem relatos de deputadas de que o Hugo Motta teria ficado irritado quando, na reunião que foi debater propostas de projetos de lei relativos às mulheres, que é uma tradição da Câmara, quando chega no 8 de março, eles escolhem ali um pacote de projetos de lei que beneficiam as mulheres de alguma maneira para colocar em votação no Congresso Nacional. E quando chegou lá o combo de projetos de lei ligados às mulheres, boa parte deles chegou já com um regime de urgência empacotado. Então, o Hugo Motta ficou irritado e disse: olha, não vamos colocar em votação um projeto que não tenha passado pelas comissões. A gente tem que respeitar o rito da casa, respeitar o trâmite. Então, eu vou selecionar apenas aqueles projetos de lei que estão nas comissões, que passaram pelas comissões, que estão prontos para votar. Aqueles que precisam do regime de urgência para plenário, estão vetados. Então, é um episódio que mostra um pouco o quanto que o Hugo Motta está disposto a levar adiante a sua cruzada contra o regime de urgência. O regime de urgência que era muito utilizado na gestão de Arthur Lira, segundo os aliados do Arthur Lira, para fazer a coisa andar mais rápido no Congresso Nacional, né? Era uma maneira de fazer os projetos de lei não ficarem parados, de não ficar um gargalo na Câmara. Então, a gente também percebe que os líderes do Centrão não estavam nessa manifestação, né? Você repare ali que não tinha nenhum líder não estava o líder do Republicanos, não estava o líder do PSD, o presidente do União Brasil também não foi. Você tinha ali o bolsonarismo, os governadores bolsonaristas, deputados do PL, alguns deputados de outras legendas também. Mas os parlamentares principais, os caciques, as lideranças do Centrão não foram. Os presidentes dos partidos do Centrão também não foram. O Kassab, que foi citado pelo Bolsonaro, não estava lá. Marcos Pereira não estava lá. O que isso significa? Significa que existe uma diferença entre o discurso dos bolsonaristas e o do próprio Sóstenes e a realidade.
Porque o Sóstenes, ele vende uma narrativa de que a anistia está avançando, que ele está conseguindo ampliar a base de apoio para essa proposta nos partidos do Centrão, que faltam poucas assinaturas, que o projeto que vai ser colocado para votação vai ser aquele original, que ele nem precisa mais mudar o projeto para que ele seja aprovado. Mas a gente não vê nenhuma liderança expressiva do Centrão, fora o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se manifestando de forma entusiasmada em defesa do projeto da anistia. Tudo bem, o presidente do PP, Ciro Nogueira, defende a anistia, mas a liderança do PP na Câmara já tem uma posição mais moderada, né?